Tudo no reino de Deus vai depender dessa fé. As minhas conquistas, a minha vitória, a minha garantia eterna, a minha entrada no céu, o meu relacionamento com Deus, né, os meus resultados aqui, né, os crescimentos, a vitória sobre os demônios, sobre Satanás, sobre o pecado, tudo tem a ver com a minha fé. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus, né? Então a gente viu esse tema maravilhoso e nós estamos começando agora um novo tema que é, devido à necessidade que estamos vendo, nós vamos falar sobre os dias finais, os últimos dias ou os dias finais, que é um tema escatológico. Estaremos hoje iniciando essa sequência, esta série sobre os últimos dias, né? Os dias finais. A Bíblia fala sobre os dias finais como tempos difíceis e muitos sinais que o Senhor falou que viriam para alertar a igreja, para preparar a igreja. Então nós estaremos compartilhando, começando hoje nesse tema. Meus queridos, e em virtude também de ser um período onde a igreja ela está precisando ser mais conscientizada da sua missão, do seu papel nos últimos dias, eu queria convidá-lo a ficar mesmo bem atento em cada tema desse, a aplicar individualmente, não é, irmãos? Porque isso é um despertamento para a nossa vida. Nós vamos falar de alguns pontos, não é? Não tudo num domingo só, mas tem pontos fortes, tem situações, coisas que acontecem que você não tem ideia do que no mundo espiritual está acontecendo, né? Porque você não consegue perceber a olho nu. Então, algumas coisas você vai ficar assim impactado, por exemplo, sem entender, sem ter uma explicação. E aí, quando vier uma explicação, não vem a explicação verdadeira, não vem a explicação real, né? Do que está acontecendo. Estamos aí, por exemplo, diante de uma pandemia, e que esta pandemia gera outras, está gerando, né? Você sai de um coronavírus, né, 19, e aí está entrando variantes, e vacinas, e as vacinas sendo colocadas, mas começa então a ter uma série de fatores, e a gente sabe que na Bíblia está falando um pouco sobre tudo isso. E o que é que você entende da pandemia? Nem a Organização Mundial de Saúde consegue explicar direito. Então você veja que o que acontece no mundo espiritual e que está acontecendo, se refletindo, você não vai ter as explicações reais, claras, tão nítidas para você entender. Então, nesses temas, quando a gente fala de fé, agora nos últimos dias, a Bíblia diz: ouvi o que o Espírito diz à igreja, amém? Aí ele diz mais assim: quem tem ouvidos, todo mundo tem ouvido aqui? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele não diz, ouça a televisão, ouça esses profissionais da área. Eles vão dar alguma base, é importante. Mas ele manda ouvir o que o Espírito diz à igreja. Aquilo que você não ouvir lá fora, você vai ouvir pelo Espírito Santo, amém, irmãos? Você vai ouvir por aquilo que o Senhor vai falar com você. O Senhor fala com o seu povo. O Senhor mostra, porque o engano não é para nós, não é para a igreja. Por mais que queiram enganar lá fora, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, amém? Nós não poderemos ser guiados só se nos deixarmos guiar. Então eu queria convidá-los a ficarmos de pé para a gente abrir esse tema, fazer um momento de oração, consagrar agora nosso coração para este mês de meditação e consagração para despertamento sobre os últimos dias. Que estes últimos dias, neste mês, esse tema possa trazer mais despertamento na sua vida. Você pode dizer amém? Possa trazer mais entendimento, mas mais desenvolvimento também de fé e trazer mais vontade de se unir ao Senhor e viver para Deus. Pai querido, nesta hora, Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui junto com os irmãos. Ó Deus, nesta noite tão especial,
quando aqui estaremos celebrando o Senhor, ó Deus, aquele grande e maravilhoso sacrifício, Senhor, de resgate das nossas vidas, Senhor, a qual o Senhor, pelo seu grande amor, nos deu, Senhor, prova, e assim manifestou isso na pessoa do teu Filho amado Jesus, e nós somos gratos, Senhor, ó Deus, e estamos aqui trazendo este memorial, Pai, para que assim possamos também edificar a nossa fé, renovando a nossa aliança e assim vivendo mais e mais intensamente para Ti. Pai, que esta noite também, Senhor, nesta abertura, Senhor, deste tema, dos dias finais, dos últimos dias, Senhor, venha trazer a iluminação, venha trazer, Senhor, ó Deus, a mensagem para os nossos corações, aquilo que o Senhor tem reservado e preparado, ó Deus, para que assim possamos, ó Deus, sermos mais edificados e mais preparados, Senhor, para a Tua volta, pois o Senhor também nos mostra que virá buscar a Sua igreja. Pai, nos dê a Tua graça, nos dê, Senhor, ó Deus, a unção do alto para estas ministrações, e assim abençoe, para que em todo este mês, Senhor, a igreja possa estar sendo preparada, renovada em forças, fortalecida, ó Deus, para a hora da Tua vinda, e assim, Senhor, para assim a consumação que o Senhor tem a fazer, ó Pai, em nossas vidas e também no tempo final. Te agradecemos, Senhor, pela chegada de todos, e assim pedimos que o Senhor tenha liberdade, Senhor, de operar e agir em nosso meio. Em nome de Jesus agradecemos e pedimos. Amém, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Convido ainda os irmãos ainda de pé para podermos meditar na palavra do Senhor, abrindo primeiramente em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, vamos ler a partir do versículo 3. Estaremos lendo também em paralelo outros textos para fundamentar. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 3, diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Repito, e enganarão a muitos. 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é apenas o que, irmãos? O princípio das dores. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o quê? De quase todos. Agora, toda a igreja. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado então o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? Ainda eu quero pedir para você ler comigo em Lucas 21, eu tenho alguns textos que completam o mesmo sermão da montanha, aqui na ótica de Lucas, capítulo 21. Porque tem um texto que ele acrescenta alguns detalhes, e diz assim no versículo 11 e versículo 12. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. 12. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Gostaria de acrescentar mais esses dois textos. Agora, para completar esta leitura contextual,
1 Timóteo 4, versículo 1, para a gente então fechar o raciocínio e os pontos para esta noite. 1 Timóteo, já lá no finalzinho, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Gostaria até de ler com toda a igreja, porque é só um versículo, só o versículo 1, você que achou. 1 Timóteo 4, 3, todos acharam? Amém? Então quem achou, leia comigo agora. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Amém. Podem sentar, meus queridos. Nós vimos aqui trechos escatológicos do sermão de Cristo e Paulo trazendo uma porção ao seu discípulo Timóteo desse sermão. Queridos, já desde o começo, os discípulos tinham aquela preocupação de entender um pouco sobre o dia futuro. A escatologia é a doutrina que fala das coisas futuras, né, da igreja, da humanidade, da história da humanidade. É aquilo que fala que está à nossa frente, que nós não aconteceu ainda, mas está para se cumprir. São as profecias, as revelações. Nós temos na Bíblia muitos livros escatológicos. Temos o livro principal de escatologia, que é o livro do Apocalipse. É a revelação, é exatamente mostrando, né, o desfecho da humanidade. O apóstolo João foi reservado, não foi permitido morrer para receber esta revelação e assim deixar claro e evidente o que vai acontecer com a humanidade até o juízo final de Deus. Então está tudo ali numa cadência, mostrando passo a passo. Tem figuras, né, figuras de linguagem, tem metáforas, mas existe a doutrina com estas figuras e metáforas, mostrando como vão acontecer estas coisas. Então nós temos coisas lá profundas, né? É o livro de maior teor escatológico da Bíblia, é o livro de Apocalipse, que a tradução dele já é revelação. Então lá começa mostrando já, desde o início, o Senhor falando com as igrejas de forma profética, não igrejas da época, mas igrejas que estariam representando a sua igreja, a igreja de Cristo em todos os tempos. Esse assunto nós inclusive estamos ministrando nas quintas-feiras, as cartas às 7 igrejas, né? Já no começo, o Senhor ordenando que isso fosse escrito, trazendo a preparação da igreja. E depois desse desenrolar da igreja, João é levado, é arrebatado em espírito até o céu, aonde começa então o desencadear de revelações profundas, dos selos que são ali abertos, e vai acontecendo então aquelas revelações profundas. Algumas porções, durante este mês nós estaremos trazendo também do Apocalipse. Hoje nós estaremos nos detendo basicamente nas revelações proféticas que o Senhor, Ele nos deixou aqui no sermão, no seu sermão final, aqui para os seus discípulos, para a igreja, e estaremos contextualizando, irmãos, entendendo algumas coisas que a gente já consegue perceber e ver na realidade prática, em verdade prática dos nossos dias. Aqueles discípulos ficaram curiosos, no versículo 3, eles perguntando: Senhor, nos fale sobre isto, como é que vai ser estes últimos dias, quais são os sinais, não é, da tua vinda e também da consumação de todas as coisas, não é? E tem uma preocupação do homem, né, querer saber tudo isso. E nós queremos começar dizendo, irmãos, que Cristo, Ele morreu. Cristo, Ele deu a sua vida por nós. Ele veio para cumprir uma missão de resgate. Então, a morte de Cristo foi uma missão para nos dar a salvação. Foi para nos tirar do domínio de Satanás, né? Do domínio do pecado, do domínio do mundo, né? Do domínio da carne. E assim, Cristo veio morrer para vencer e aí nos discipular e preparar uma igreja forte, para poder então ficar livre e pronta para levar este evangelho de poder. Mas ficou bem evidente nos evangelhos, também no livro de Atos e nas cartas, que Jesus, ele também anunciou que ele voltaria, para depois da igreja cumprir a sua missão, cumprir o seu tempo determinado por Deus, tempo este que nós não sabemos a data, tempo este que nós não poderemos marcar,
mas que ele deixou bem claro que voltaria para buscar o seu povo. Então, dentro desse estudo, nós sabemos que para isto acontecer, haverão muitas circunstâncias. Há um propósito de Deus com a igreja. Deus ele estabelece a igreja com um propósito para a humanidade, como o sal da terra, a luz do mundo, com uma missão de fazer esta obra, de levar a luz para dissipar as trevas, para manifestar a glória de Deus no meio de uma terra ainda desértica de Deus, não é? Sedenta, que não tem ainda vida com Deus, e isto é o papel da igreja. Porém, dentro do território aonde Satanás forma ali o seu trono, aonde ele está dominando, onde está a humanidade, o pecado jaz, né, o mundo jaz no maligno, né? Então Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então a igreja ela entra em confronto com as hostes das trevas, ela entra com força diante de forças demoníacas, porque estas forças querem promover o mal, estas forças malignas querem promover a desordem, o caos, né? Promover o pecado, promover as trevas, o distanciamento de Deus. Então a igreja vem em nome do Senhor com autoridade para promover a luz, a libertação, a cura, a salvação de vidas, e aí vem em mãos uma guerra espiritual. E é nesta guerra espiritual que o Senhor está explicando aqui que tem arranhões, tem circunstâncias complicadas, porque nós estamos numa guerra. Então, a vida da igreja não seria uma igreja assim fácil, né? Vindo somente à congregação, assistir um culto, receber uma boa palavra. Não, não. Nós estamos numa grande guerra, e a escatologia, o sermão profético das últimas coisas, vai mostrar isto, que durante esta guerra, esta batalha, esta peleja, infelizmente, haverá muitas baixas no exército de Deus, porque as pessoas serão seduzidas, enganadas, manipuladas, e a gente vai entender um pouco destas razões, porque que muitos irão cair, né? Sendo que o Senhor está presente no meio do seu povo, sendo que o Senhor nos dá a unção, o Senhor nos dá a sua palavra, mas devido ao tamanho conflito e a forma de atuar de cada um destes reinos, o reino de Deus e o reino das trevas, alguns começam a achar mais fácil permitir que um desses reinos atue melhor na sua vida. Então, por isso começa a ter baixas em um destes reinos, né? Então, quando de lá, das trevas, ele cede, entende a iluminação da palavra na sua vida, ele deixa o reino das trevas e ele passa para o reino de Deus. Aquele que é do reino de Deus e começa a achar que a coisa está muito difícil, está muito complicada, e ele deixa então de buscar a Deus, e aquilo que capacita e dá força em nós, ele vai começar a achar que o reino das trevas não é lá aquele bicho de 7 cabeças, e ele começa então a perder a força necessária para vencer demônios, e demônios que estão reservados para os últimos dias, tem castas reservadas para os últimos dias, para fazer uma batalha em nível terrível contra o povo, contra os santos e contra Deus. Então não esqueça que a escatologia mostra que é uma guerra, o Apocalipse você vai ver que é uma guerra de Satanás nos seus últimos dias, nos seus últimos momentos, levantando uma guerra contra Deus e contra os santos. Então é que o capítulo 12, versículo 11, já deixa bem clara a diferença, né? Mas eles, né, venceram. Alguém que lembra desse texto, muito conhecido? Quem lembra? Leia comigo, vamos lá. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e por causa do testemunho. E um desfecho. E não amaram a sua vida até o fim. Aí está um grande desfecho. Então eles venceram pelo sangue do Cordeiro, por causa do testemunho, e não amaram a sua vida até o fim. Então essa batalha, ela é terrível. A gente tem o poder pelo sangue de Jesus, amém, amados? Lavado e comprado pelo sangue de Jesus. Se não tiver atualizado, hoje é noite de renovação de aliança, de fé. Então, como é que está esse nível de redenção na sua vida, tá? Então, isso tudo vai fazer a diferença. Demônio, ele não teme tempo de vida cristã. Demônio, ele teme o sangue de Jesus. Então, se você estiver lavado no sangue de Jesus, você vai fazer com que o demônio fuja de você.
Se você está escondendo pecado, demônio não vai temer seu tempo de vida cristã, não importa a função, não importa a posição, pode ser pastor, pode ser bispo, apóstolo, pode ser o que for, irmãos. Ele não vai temer se tiver com pecado oculto na sua vida, porque só o sangue de Jesus, ele envergonha Satanás, amém? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, o testemunho que o crente tem que ter dentro e fora da igreja, e não amar a sua vida, botar a sua vida mais importante do que o reino de Deus, do que a obra de Deus, não colocar a sua vida como prioridade, colocar tanto impedimento à obra de Deus por causa da sua própria vida. Isso é fracasso nos últimos dias. Então aqui ele começa a fazer uma explanação de coisas que a gente já até conhece muito bem. Por exemplo, guerras, rumores de guerras, para a gente ter essa noção de referência, né? Nação contra nação, reino contra reino. Então, terremotos em vários lugares. A gente já observa, queridos, que estas guerras, elas já têm acontecido, né? Muito no nosso tempo, há muito tempo já aconteceu, tivemos 2 grandes guerras, né? E guerras menores acontecem espalhadas no mundo inteiro, são os conflitos. Mas existe uma onda de guerra que às vezes está passando despercebido, que é uma guerra que aqui não fala com as mesmas palavras do que a gente ouve hoje, mas ela está sendo muito mais assustadora, que é o terrorismo. São as guerras promovidas pelo terror, né? Os grupos terroristas espalhados no mundo, Boko Haram e outros mais aí que existem, né? Teve agora aí o Estado Islâmico, né? O ISIS, então, fazendo coisas terríveis, né? Matando cristãos, decapitando pessoas, né? Entrando em cidades. Então, na África, na Ásia, então, muito grande, na Europa, fazendo o mesmo terrorismo, as torres gêmeas, né? E assim, etc. Então, isso tudo não está dessa forma, terrorismo aqui, mas faz parte dos conflitos, das guerras, dos rumores, e tudo isso acontecendo como uma sinalização dessa ação profética que o Senhor está revelando aqui para nós, para que nós estejamos atentos, né? Fala também, queridos, aqui das fomes. No texto de Lucas, nesse mesmo sermão, ele fez uma ênfase, porque aqui em Mateus tem Bíblia, a versão atualizada não menciona, somente a corrigida, a fiel, ela menciona as pestes, né? Lucas ele fala bem claro, as epidemias. Então a gente olha que epidemias e fomes associado com estas guerras e tudo mais, faz parte do calendário profético, né, que o Senhor aqui está mencionando. Então todas essas questões, o Senhor está mostrando que seria o cenário para nós entendermos que a igreja ela está vivendo um tempo e às vésperas do fim, a véspera do fim de uma dispensação. Não o fim total, o fim geral, porque o fim ele é baseado em dispensações. Então, quando terminar a graça, a igreja é tirada, então é o fim da graça. Então, vamos ver agora, queridos, uma sequência muito importante, que ele vai começar a falar aqui, que diz respeito à vida da igreja. A vida da igreja, a vida dos discípulos, que isso é muito mais importante a gente começar entendendo, porque a gente olha no cenário da notícia, você vê muita coisa que ele é para lhe despertar, mas tem algo muito mais forte acontecendo, uma guerra que não é a guerra de exércitos civis, não é? Exércitos humanos, mas uma guerra de exércitos espirituais, uma guerra no nível espiritual. A gente quer focar sobre isto dentro da vida da igreja. Então ele começa falando no versículo 11 aqui de Mateus 24. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aqui nós estamos vendo um cenário escatológico, profético, quando o Senhor mostra algo terrível contra a igreja. Aqui no cenário da igreja. Aqui é a profecia, a revelação que diz respeito à própria igreja, não é? Falsos profetas e pregações enganosas sugeriam no fim da dispensação desta graça de Deus, no fim da igreja, no período final da igreja, se levantariam falsos profetas, pessoas falando em nome do Senhor, pregando o evangelho, dizendo do Senhor,
E assim, queridos, levando engano e muitas pessoas a serem enganadas por conta destas ministrações, vamos dizer assim. Mas por quê? Por que que estas pessoas são enganadas? Por que que isto iria acontecer? Ele dá a resposta no versículo seguinte. Primeiro, a multiplicação da iniquidade e a frieza do amor. A frieza do amor. Queridos, a frieza do amor é o que nós conhecemos como apostasia. A deserção vem pela frieza do amor. A multiplicação da iniquidade não é problema contra a igreja, porque a iniquidade, ela parte de Satanás. E Satanás foi derrotado na cruz. E nós nos tornamos mais do que vencedor em Cristo Jesus, quando nós somos lavados pelo sangue dele, como nós lemos agora em Apocalipse 12. E nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Então a iniquidade, ela vai sim nos tentar, vai nos assediar, ele vai estar ao nosso derredor, mas nós temos como vencer. Mas aqui fala que algo terrível que Satanás promove, seduz e encanta, que é para deixar a pessoa vulnerável e então cair no engano, cair na apostasia, que é o amor se esfriando de quase todos. Então a gente olha assim, mas pastor, peraí, está aumentando o número de igreja. É a mesma coisa, você está vendo o aumento de farmácia, o povo está ficando mais doente ou mais saudável? Está aumentando o número de hospitais e clínicas. Está tendo mais saúde ou mais doença? Mais doença, porque não tem a ver esse paralelo. Está aumentando a quantidade de igrejas. Quantas destas igrejas estão se preocupando com a sã doutrina, com a palavra original? Nesse período, nós estamos vendo que, como a intenção aqui é de enganar e fazer impérios de igrejas e fazer com que haja grandes ajuntamentos, então entra as apelações, não é? Então entra aí evangelho da prosperidade, entra aí o evangelho do entretenimento, o evangelho, aquele evangelho sem cruz, o evangelho que não fala de santificação, o evangelho que não fala do compromisso com Deus, aquele evangelho que não coloca os elementos essenciais do reino de Deus. Então isso é colocado também como igreja, como mensagem, né, e tudo mais. E são muitas pessoas que se afinam e se identificam com esse tipo de evangelho. Um evangelho que vai mostrar no final da graça o efeito colateral que ele trará. Por quê? Porque Jesus ele mostra bem claro que nesta guerra espiritual nós temos que fazer uma escolha. E esta escolha ela traz responsabilidades. Então o que acontece? O amor se esfria porque as pessoas começam a se deixar enganar por esse tipo de ofertas, de enganos e de mensagens enganosas. E são muitos aí peritos nesta área. E então eles não buscam mais aquela verdade do Senhor, aquela direção do Espírito Santo. Não tem mais tempo de ver a Bíblia, de ler a palavra de Deus, de meditar, de orar, de buscar o Senhor conforme a palavra do Senhor. E então aquilo que vem pelos ouvidos é muito mais fácil do que pela meditação da palavra de Deus. Então por isso, querido Paulo, então ele fala, aqui eu pego o gancho lá para aquele texto lá de 1 Timóteo, que ele diz que o Espírito aqui com E maiúsculo, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, a mesma coisa que Jesus está falando, ele está aqui doutrinando, está traduzindo deste sermão, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por cederem ou por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. É claro que ele está falando isso aqui de pessoas na igreja. Uma pessoa aqui consciente não vai sair dizendo assim, agora eu quero ouvir, é uma palavra demoníaca. Eu quero agora obedecer a um demônio. Claro que em sã consciência ele não faz isso. Mas foi assim que a Eva entendeu que o melhor para ela era pegar daquele fruto. Foi assim que a Eva entendeu que era muito melhor para ela participar daquele fruto por causa das mensagens que foram colocadas contrária à mensagem de Deus para ela, mas ela não tinha intenção que ela ia ficar satanizada, que ela ia destruir uma humanidade, que ela iria colocar maldição na vida dela, no marido dela, e assim universalizar o pecado por meio de Adão, porque quando ele caiu, universalizou o pecado. Satanás nunca vai dizer que a pessoa vai se tornar satânico, satanista, endemoniado, desobediente a Deus. Não, a mensagem sempre é de sedução, é mostrando que é algo melhor para ele, é sempre palavras que trazem encanto, admiração, sedução, e aí a pessoa
começa a dar ouvido a estas doutrinas demoníacas, e isto traz frieza e traz apostasia. Apostasia é quando a pessoa começa, irmãos, a desistir do reino de Deus. É quando o reino de Deus começa a ficar pesado para ela. É quando ela se preocupa mais com ela do que com as coisas de Deus. É quando ela perde a noção que haverá um julgamento final, de que haverá uma consumação de todas as coisas. Aquilo que os discípulos perguntaram: quando será a consumação de todas as coisas? Preocupação, porque na consumação haverá muitos juízos. E ele nos mostra, Senhor, nos dê sinais. Nós não queremos cair em ciladas. E ele começou então, por conta dessas perguntas, trazer um passo a passo para nós, irmãos. Então, não pense que essa palavra é a pessoa que intencionalmente vai querer se tornar possessa de demônios, que vai querer estar simplesmente seguindo agora a Satanás. Não, está falando de pessoas de dentro da igreja, aquele que um dia abraçou o evangelho, aquele que um dia se entregou a Cristo conscientemente, mas a sua natureza caída, que permanece dentro, que tem que estar subjugada, ela é buscada pelos demônios para aflorar desejos incorretos e trazer a pessoa a exatamente o desvio de conduta, desvio da sua jornada cristã, tomando atitudes que desagradem a Deus e saia do padrão da palavra de Deus. Então o Espírito aqui não é o homem, não é a pessoa, não é aqui uma criação humana, mas diz o Espírito afirma categoricamente, expressamente, que nos últimos tempos, esse mesmo tempo que Jesus está falando, agora é o Filho de Deus e o Espírito Santo. Nos últimos tempos, alguns, ainda bem que a palavra aqui é alguns, né, irmãos? Não são todos. Alguns apostatarão da fé. Como é que apostata? Por cederem ou obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Isso é muito sério. A pessoa ela recebe isso, não é comigo. Glória a Deus se não for, irmãos. Agora faça uma avaliação. Que não seja você a dizer por conta própria para não defender se há alguma interferência no seu coração, porque a palavra do Senhor é para nos libertar. A palavra do Senhor é para nos tirar de um juízo que virá, de algo terrível que vai acontecer, que a humanidade está já a experimentar. A coisa é muito crítica e muito séria. Então pode acontecer que a pessoa ela caia numa tentação, dê uma vacilada. E o que você tem que fazer imediatamente, irmãos? É levantar a cabeça, olhar, reconhecer que errou, pedir perdão a Deus, consertar imediatamente, porque um erro chama outro erro, um abismo chama outro abismo, e aquele que não reconhece o primeiro abismo está caminhando para o segundo abismo. Quando não reconhece que caiu no segundo abismo, está chegando o terceiro, e às vezes, irmãos, vai chegar num abismo tão profundo, que não vai ter mais volta. Por isso que a questão é não defender a sua vida, é buscar o sangue de Jesus que nos dá vitória contra Satanás, ter o testemunho padrão e não amar a sua vida até o fim. Você anote aí Apocalipse 12, tá? Versículo 11, para ficar como base de todas as pregações isso daí. Então por quê? Porque quando a pessoa, ela ama a sua vida, ela vai procurar defender a qualquer custo, ela é seu advogado, ela não permite que alguém diga que ela está sofrendo aí um surto carnal, ela mesmo se torna seu advogado. Então o que é isso? Isso é um grande perigo. Então o que Paulo está aqui é concordando com que exatamente o Senhor falou naquele sermão escatológico. Ainda falando no que diz respeito, irmãos, à vida da igreja, no tempo do fim. Então, quando diz aqui falsos profetas enganarão a muitos e a multiplicação da iniquidade e o amor se esfriando, agora nesse pacote todo, a gente observa em contexto de igreja agora. Veja agora no aspecto moral. Jesus diz assim, que nos últimos dias, seriam como os dias de Ló e de Noé. Viveríamos os dias como de Noé e de Ló. Que dias eram esses? Dias de depravação moral, dias de homossexualismo, dias onde as pessoas iriam querer associar isso com o reino de Deus, sendo que a palavra de Deus repudia, reprova, mas aí infelizmente igrejas levantando a patente, defendendo essas doutrinas demoníacas reprovadas por Deus, quando aqui mostra claramente que é iniquidade. É iniquidade. E aí o que acontece? Disfarçadas de outras mensagens, querendo mostrar que Deus ama a todos, e ama mesmo,
Deus amou o mundo de tal maneira, mas Ele não permite o pecado. Ele diz, segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, há uma palavra bonita, bem colocada, cheia de frases de efeito, mas que não coloca a mensagem principal de que Deus é santo e aqueles que o adoram têm que ser em espírito e em verdade, em santificação também. Então, se não colocar isso, irmãos, é mensagem de engano, é palavra para alcançar o coração humano, mas não para trazer a salvação que liberta. Então, isso que, na verdade, nós estamos vivendo uma época de mensagens demoníacas, de doutrinas demoníacas, inclusive em ofício, nos cultos de domingo, nos cultos de quinta, em cultos semanais, em todo dia, em discipulados, sendo colocado isso. Por quê? Porque mostra aqui que profetas que se levantariam falsamente para enganar, trazendo doutrinas de demônios. Então o Espírito fala isso, mas teria os seus mensageiros para fazer isso. Nós não estamos dizendo que aqui está acontecendo que você é adepto dessa doutrina. Estamos falando de um modo geral. Estamos falando de um modo geral e que se de alguma maneira isso daí começar a te tentar a cair nisso, você ficar já preparado para se levantar. Porque isto é a multiplicação da iniquidade e o amor se esfriará de quase todos. Eu estava lendo há um tempo atrás, irmãos, uma matéria sobre as religiões, as baixas em religiões. Os irmãos sabem qual é a religião que mais dá baixa de fidelidade? Irmãos, têm uma ideia de qual é a religião que mais tem baixa de fidelidade? A cristã. Não é a islâmica, não é a budista, entendeu, irmãos? Não são de algumas outras heresias, mas é a cristã que tem o maior índice de desertores, de infiéis, de desistentes, é a cristã. Aquela que fala de Jesus Cristo, que morreu, entregou a sua vida para a nossa salvação. Assim é a religião que mais tem baixas de pessoas. Não é baixa porque morreu por amor a Cristo, não, baixa de desvio mesmo. Aqui no Brasil diz que a maior igreja é a igreja dos desviados. Aqui no Brasil, que é chamada de igreja, país do avivamento, é a maior igreja dos desviados, é aqui no Brasil. Então, meus amados, isso mostra o quê? Um cenário de pessoas esfriadas por rejeitar o fogo, de rejeitar exatamente o altar do Senhor, a lenha que está ali naquele altar, para que aquele fogo não se apague. Então ele vai começando a esfriar, porque ele não quer cumprir o ID de Jesus, ele não quer cumprir a missão, ele quer simplesmente pensar em si mesmo, na sua vida, só amando a si, e não amando ao reino, e nem tendo o discernimento da eternidade. Não tendo o discernimento da eternidade. Infelizmente, o cenário para os últimos dias nos deixa preocupados, porque ele fala aqui de cenários de guerras, fala cenários também que agora estão sendo mundiais, globais, como as epidemias e as fomes. Uma coisa vai chamando a outra. E nesta sequência, nós podemos ver, irmãos, podemos ver que muitas artimanhas estão sendo tramadas. Meditando aqui nesse sermão, eu estava analisando o que foi feito, que está programado para o Fórum Mundial Econômico. É um fórum onde todas as nações fazem presente, inclusive o Brasil faz parte, e é tratado de vários assuntos, como até falamos aqui numa dessas ministrações, que no passado foi tratado aí sobre, eles estão com uma ideia, uma visão do homem se tornar um próprio chip. O homem se tornar como se fosse um próprio celular, traduzindo, né? Isso tudo tem a ver. E agora, para o próximo tema, já está lançado o presidente do Fórum Mundial Econômico, que acontece na Suíça, Davos. O tema já é o Grande Reset Mundial. O presidente já lançou até o livro, O Grande Reset Mundial, onde esse Grande Reset Mundial justifica por causa da pandemia, por causa desta pandemia, está se estabelecendo, sabe o que, irmãos? E que você não está percebendo, eu também não estava, e agora estou atento, a ordem mundial já está em vigor. A ordem mundial, ou seja,
estão agora convergindo para que tanto dinheiro, economia, tudo fique sob um controle mundial. Agora vai fazer um reset de muitas coisas, onde tudo vai passar por um grupo maior deste fórum, que é formado só pelos grandes, né? E a Bíblia fala dos grandes que irão controlar, que serão visitados por principados demoníacos, está lá em Apocalipse 16, 13, e estes seriam exatamente os agentes para promover esse satanismo na terra, nas suas diversas formas. Então, o controle total que lá em Apocalipse 13 fala, o domínio da besta, né, a marca da besta, isso não vai chegar agora no tempo da graça, mas a preparação já está sendo feita. Então veja como algumas pessoas estão sendo constrangidas já com relação à vacina. Uma vacina, mas já está havendo intimidação. Eu vi um irmão aqui da igreja dizer que lá no trabalho disse que se não vacinasse poderia perder o emprego. Constrangimento, intimidação, ameaça. Isto é só o princípio das dores. É só o princípio das dores. Então estas questões vão aflorar de tal maneira a passar por um controle total. O que é que nesse controle lá, desse fórum, que vai acontecer agora no segundo semestre, agora em 2021, imagine como é que vai ser o nosso ano de 2022, que já vai passar com certeza esta pauta aí do reset mundial, não é? Então, eles vão agora colocar as pessoas como pontuadas. Cada pessoa vai ser pontuada e é baseada nessa pontuação que a pessoa vai poder viajar, vai poder receber alguns benefícios ou não. Se você for uma pessoa contrária a esta visão global e desta ordem mundial, sabe o que vai acontecer? Você vai ser perseguido. Vai ser perseguido, você vai perder direitos. Por isso eles estão tirando o controle das nações. Neste Fórum Mundial agora não fala mais em países, está falando de um governo centralizado. Então, o que acontece? As pessoas terão que se submeter. Terão que se submeter por quê? Porque senão você talvez não vai conseguir nem o seu emprego. Não vai conseguir alguns benefícios que são necessários para a sua vida normal. Então, tudo está mudando, e aí eu entro naquele texto que continua desse sermão, na ótica de Lucas, no capítulo 21, porque são dois, é o mesmo sermão, só que Mateus ele vai até um ponto, já Lucas ele detalha outros. Já no capítulo 21, no versículo 12 de Lucas, ele diz assim: antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Então, meus queridos, junto a essa época, vai vir uma grande perseguição ao povo de Deus. Já está acontecendo. Já está sendo ridicularizado quem está defendendo valores. Até igrejas. Rapaz, isso é coisa atrasada. Sabe, irmãos? Aqueles que andam na dimensão da carne criticam quem anda na dimensão da fé. Estão dentro da igreja. Entendeu, queridos? Mas aqui há uma perseguição, que é uma perseguição para aqueles que se manterem fiéis ao Senhor. É uma perseguição de não comprometer a sua fidelidade ao Senhor. Então o Evangelho vai ficar aqui demonstrado claramente, irmãos, que o Evangelho ele vai sofrer mais e mais contra-ataque. Aquele que está frio não suporta essa pressão. É uma casa sem alicerce, que cai em qualquer ventania. É aquele que não vai suportar essa provação de crisol. Porque é fogo mesmo de últimos dias. Então o que nós estamos aqui trazendo para que cada um possa entender que o Espírito Santo está falando, Jesus está falando, a igreja, a doutrina da igreja está sendo ministrada. É para a gente preparar mesmo, porque os dias estão ficando cruéis, horríveis. E nós precisamos entender que isto é uma perseguição. Agora eu quero trazer à luz as perseguições que já houveram. Quando a igreja foi estabelecida, Satanás dia e noite e dia perseguia o povo de Deus. Quantos cristãos morreram por causa da sua fé? Quantos perderam as suas casas? Quantos foram expulsos dos seus lares? Aí por isso você vê lá em Atos capítulo 2,
que eles davam as suas propriedades, os mais ricos que se convertiam, como Barnabé, davam as suas propriedades, e isso é explorado pela teologia da prosperidade por outra veia. Não, eles davam as suas propriedades e bens, era para alcançar aquele que estava desabrigado, que foi expulso, perdeu o lar por causa da fé, perdeu o emprego por causa da fé. Então a igreja começou então a ter que fazer uma ação social forte, começar a se preocupar para que aquelas pessoas elas pudessem ser também supridas da forma humana, porque era uma exceção, uma regra, era algo muito forte que Satanás promovia. Então, querido, aqueles irmãos, eles aceitavam aquela perseguição. Mas não parou aí a perseguição dos familiares, não parou aí pela perseguição daqueles que eram próximos. Vem a perseguição institucionalizada dos governos, colocando nas prisões e sentenciando à morte e matando os líderes espirituais. E a igreja passou muito tempo debaixo dessa perseguição. Então a perseguição, deixa eu trazer uma boa nova para nós aqui, tá, irmãos? A perseguição não acaba a igreja de Jesus. A perseguição na tua vida não tem poder de tirar a tua comunhão com Deus, não tem não. É uma perseguição para os últimos dias, sim, mas tem algo muito maior dentro de você para vencer a perseguição. O máximo que pode acontecer na perseguição, sabe o que é? É você ser morto. É o máximo. Mas aí Paulo nos dá um consolo, né? O morrer não é perda, o morrer é lucro. A morte para nós não é perda, a morte é lucro. Então, queridos, a perseguição, ela ataca a minha parte física, mas não a minha parte espiritual. Então, quando você está muito preso ao seu lado humano, ao seu lado natural, ao seu lado material, qualquer coisa que ameace isso, tu desmorona. Isso não é a estrutura do cristianismo original. Por isso que você tem que estar atento, porque nesse período de crisol, nesse período de provação forte, nesse período de grande perseguição, as pessoas que vão cair são os que estão esfriados. São aqueles que estão simplesmente vacilando na sua fé. Aqueles que estão procurando um evangelho que concorde com ele, e não ele concordar com o evangelho. Então essa é a questão, o grande perigo para a igreja é isso. Então é hora de você colocar mesmo o seu pé no chão, levantar a sua cabeça, entender e esperar a hora da guerra, puxar a sua espada e dizer, venha do jeito que vier, porque eu tenho aquele que é mais forte, mais poderoso na minha vida. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, porque maior é aquele que está em nós. Amém, irmãos? Amém, igreja? Paulo pergunta, aquele discípulo já acostumado com isso, perguntar, o que pode nos separar do amor de Deus? Vai ser a espada? Vai ser a rejeição? Vai ser a ofensa de uma pessoa? Vai ser a falta do emprego? Vai ser a pandemia? Vai ser o Covid? Vai ser a discriminação? Vai ser a intimidação? Vai ser aí a ameaça? E ele coloca tudo isso, vai ser fome, vai ser frio. Ele coloca circunstâncias até naturais, até de clima. No final ele resume dizendo, estou lá em Romanos 8, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Glória a Deus. Dê um aplauso bem forte pelo Senhor. Isso é muito poderoso, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Nada, diga nada, poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu fiz esta ênfase porque é em Cristo, porque tem muita gente aí que não está em Cristo, irmãos. Está na igreja, mas não está em Cristo. Mas em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus. Esteja em Cristo Jesus. Saia de você mesmo, em Cristo Jesus. Saia da tua visão do reino de Deus. Em Cristo Jesus. É isso que intimida o inferno. É isso que deixa o inferno nervoso. Tem força? Tem. Tem organização? Tem.
mas o nosso exército, o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth, é maior. Amém, irmãos? Ele está conduzindo o seu povo, está conduzindo o seu povo em triunfo, nesta dimensão de fé que nós adquirimos. Não é uma fé paliativa, não é uma fé egocêntrica, uma fé polarizada inversamente, não é uma fé direcionada para os meus interesses pessoais, é uma fé que glorifica a Deus, ainda que eu tenha que ser um sacrifício para Ele. É isto que é a igreja de Cristo Jesus, é a igreja formada de santos, libertos, onde o demônio não pode mais ter controle daquela vida, onde o demônio tem que ser envergonhado naquela vida, até mesmo se ele for um gadareno, aonde estava amarrado, aprisionado, mas quando chega a palavra do Senhor, aquele demônio tem que se retirar, seja a legião e seja quantas forem, porque o poder do Senhor alcança o oprimido. Então é um evangelho de eficácia, é um evangelho de verdade, é um evangelho de entusiasmo em viver por Ele. Entusiasmo é uma palavra do Espírito Santo em nós, irmãos, encorajamento. Aquela igreja, você pensa que eles passavam aquilo tudo por causa, simplesmente que eles criaram assim, deles próprios, na emoção deles? Não! Eles eram seres humanos como nós, queriam ter o conforto da casa, do lar dos pais, queriam ter um emprego bom, mas eles foram batizados no Espírito Santo de Deus, com fogo, com selo. E o Espírito Santo diz: olha, eu te selo para a redenção eterna. Isso aqui para você é temporal, mas você tem uma eternidade garantida. O selo é de eternidade. Não é um evangelho de terra, é um evangelho de céu, que o Espírito Santo traz para nós. Se você está selado no evangelho de terra, renuncie esse, porque esse não é o evangelho celestial. O evangelho que o Espírito Santo sela é o evangelho de céu. Então esse evangelho é o evangelho que Jesus está pregando, que nós seríamos confrontados. A ordem mundial, ela está usando estratégia. Até a pandemia pode ser a primeira estratégia do reset mundial. Estamos apenas dizendo, até pode ser. Porque eles estão justificando que a partir dessa pandemia vão fazer um reset mundial. Vão ter um controle dos dados de redes sociais, quem é muito viciado e preso em redes sociais, vão estar mais controlados. Então todas essas mídias aí, Google e outros mais, vão ter que passar essas informações para eles. Eles fazem parte do fórum, viu, irmão? Só para saber, né? Bill Gates, esses outros aí, tudo fazem parte lá do Fórum Mundial. Eles são cabeças, são chaves deste Fórum Mundial. Daqui mais um ano você vai entender essa pregação, talvez. Como uma vez eu fiz uma pregação e disse que Deus tinha me dado uma revelação de que, eu até criei uma sigla, FR, Fator de Repercussão Mundial, FRM. Estava acontecendo e aconteceu um fator de repercussão mundial. Menos de um ano veio a pandemia. Porque eu vi a revelação do que aconteceu em Israel. O Espírito Santo falou comigo naquela hora. Vai haver coisas a nível mundiais agora. E está vindo uma atrás da outra. E daqui para frente, irmãos, agora é só selo sendo aberto. Está no Apocalipse 6. E assim está dentro do contexto escatológico. No Velho Testamento tem um livro de Daniel. Sabe, queridos, muitos anos, 600 anos antes de Cristo, já mostrando o tempo final. É o Apocalipse do Velho Testamento. Então, dentro desse contexto, meus queridos, tem perseguição. E aqui traz uma advertência para a igreja. Aquele irmão que por tudo se magoa. Aquele irmão que por tudo desiste. Aquele irmão que não suporta a oposição. Você está se preparando para esse quadro de pessoas que vão desistir da fé, que está dizendo aqui no versículo. Por causa da iniquidade multiplicada, o amor de muitos, em outra versão de quase todos, se esfriará. Não quer dizer que ele até deixa a igreja não, mas se esfria. Ou seja, você não tem mais unção, a pessoa não tem mais a unção do Espírito Santo para ser usada por Deus, está frio. É um frio dentro da igreja, é um sal insípido dentro da igreja.
E o Senhor diz que sal insípido não tem propósito para a igreja, irmãos. O sal que o Senhor coloca é o sal genuíno de sabor. A luz debaixo do velador não tem propósito para Deus. Mas ela tem que estar no alqueire, no lugar para expressar a sua luz. E brilhe a vossa luz diante dos homens e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Não adianta a pessoa se prender a tantos prédios, a tantas estruturas, quando na verdade a essência do reino não tem liberdade dentro dela. Porque há um esfriamento de defesa, de autodefesa, de mecanismo de defesa, de autopiedade, e assim vem uma série de situações de opressão que mostra que não houve uma verdadeira libertação e transformação naquela vida. E aí a pessoa começa então a montar o seu padrão de vida cristã. E não é assim, queridos. Isso até um tempo assim a gente leva até com mais consideração, mas agora não há tempo mais para isso. Não há tempo mais para ficar, em cima de um muro. Não há tempo mais para ficar indefinido. Nós estamos vivendo aqui uma pregação que está se cumprindo, e a parte mais forte é a globalização de todos estes sinais. Hoje é os sinais que mostram os últimos dias. Estamos falando dos últimos dias, os seus sinais visíveis. Sinais. Eu tenho certeza que você já sofreu crítica por causa da tua fé na tua família, por pessoas próximas, só nesse contexto de pandemia. Só nesse contexto de pandemia, nos outros contextos também. A pessoa que diz assim, rapaz, eu não suporto aquela pessoa só em ver que ele só quer se preocupar com a igreja. Só quer viver para a igreja. Ou seja, pessoas de influência que são capazes de dar uma palavra para dizer assim, fique maldito como eu, não fique só dentro dessa igreja. A arca era para salvação, né, irmãos? Muitos não quiseram entrar. Melhor dizendo, só entrou mesmo a família de Noé, né? A igreja de Cristo é a arca da salvação. Muitos vão sair desta arca. E muitos vão atacar esta arca. E nós temos que estar prontos e firmes em Cristo, porque somente em Cristo poderemos vencer esses desânimos que virão, né? E daquelas pessoas mais próximas, inclusive. Então nós temos que ter muito cuidado com essa palavra que o Senhor nos dá aqui, da perseguição. E agora eu quero fazer o desfecho, quando diz assim, voltando agora para Mateus, o discurso principal está em Mateus. Mas quando ele diz assim, depois de multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas, versículo 13, agora tem uma palavra forte para nós, né? Trazendo para os fiéis. Vamos ler, você está aberto em Mateus 24, 13? Vamos ler todo mundo junto? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Muitos vão esfriar, mas o Senhor fala que vai ter um grupo de discípulos arrojados, irmãos, aqui arrojados, guerreiros, valentes, que não vão ceder à apostasia, não vão ceder à frieza, não vão ceder às palavras de engano, não vão ceder aquela palavrazinha tapa na costa, né? Não vão ceder, porque eles sabem realmente o que é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Amém? Não é a comida, não é a bebida, não é os elementos terrenos, mas é a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo de Deus. Então aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, meus queridos, a palavra de ânimo para nós já revelada é, vamos fazer parte do contexto esse aqui do 13, tá? De perseverar até o fim. Sabe, você pode estar recebendo muitas influências negativas para desistir. São mensagens demoníacas. Não persevere. Olha o que fizeram contigo. Ele vem disfarçado. Tu está vendo como foram injustos com você? Você está vendo como foi capaz de fazer contigo? Olha essa tua dor. Olha, você precisa de ser acolhido. Vem cá, tal. E aí começa, irmãos. Palavras de incentivo à vitimação, que retira o quebrantamento, a autopiedade. Então, o que nós precisamos é entender que perseverar até o fim
é exatamente você abrir mão de tudo isso. Abrir mão de tudo isso. Saber que há coisa melhor na frente esperando. Eu digo aos irmãos, e isso eu falo só em uma oportunidade, mas de várias outras que eu já experimentei na vida, que eu não sabia qual seria o final daquele momento na minha vida, não sabia. Quando eu fiz missões, eu estava num momento que eu também compartilhei com os irmãos já aqui, eu não sabia qual seria o final daquela viagem. Porque quando a gente entrou na cidade, lá em Rio das Mortes, então o pastor teve a revelação, num jipe que nós estávamos indo, ele mandou parar o jipe, disse, irmão, vamos parar aqui para orar nesse momento, na entrada da cidade. Uma grande artimanha do inimigo se levanta contra nós. Uma grande emboscada, foi a palavra. Uma grande emboscada se levanta contra nós. Mas vamos orar agora. Estamos numa missão. E ele deixou bem claro, porque quem está em missão, olha, irmão, não tem essa coisa de, não. Ele disse, olha, não sabemos qual é o desfecho, mas vamos glorificar o Senhor até o fim. E orou, e naquela hora foi uma oração em línguas estranhas o tempo todo ali. Só no Espírito Santo mesmo. Oração em espírito. E foi algo assim mesmo, irmão, de trazer o céu naquela oração. Foi algo poderoso demais. E quando chegou lá naquele coreto, né, que tinha, o pastor botou a irmã, a filha dele, né, muito consagrada, para cantar. E quando ela começa a cantar na unção, e vem aquele movimento para impedir e para nos matar, ele pega a palavra rapidamente, no caminho, na trajetória daquelas 40 pessoas que vinham armadas para nos matar, o Senhor faz a obra, convence ele dos pecados, e no apelo ele já se converte todos os 40 a Jesus. Ali nasce uma igreja a qual eu sou comissionado a tomar de conta desta igreja, na casa de um deles que cedeu para ser a igreja, porque a gente não conseguia ir naquele lugar. Então, naquele lugar, Rio das Mortes, onde muitos cristãos já tinham morrido. Jogado nesse rio, por isso é chamado Rio das Mortes. Coisas que a gente faz assim e não sabe o fim da história. A gente consagra a nossa vida para Deus. Poderia não ter voltado naquele dia. Mas a gente tem um entendimento do que nós fazemos, para quem fazemos e o valor daquilo que fazemos. Então, crente que hoje não sabe o que faz dentro da igreja, está perdido. É uma dracma perdida. Quando eu saía 3 anos atrás, daqui da igreja, fui a Teresina para fazer um tratamento, saí me despedindo na secretaria. Não sei se volto. Comecei a me despedir de todo mundo. Na verdade, dentro de mim havia uma sensação de despedir na minha casa. Havia uma sensação dentro de mim de partida. E quem foi que confirmou isso? O médico. Disse, rapaz, levanta a tua mão e dá graça todo dia para o céu, porque o cara lá de cima quer muita coisa contigo ainda aqui na terra, porque tu não tinha condição de voltar, não. 3 médicos disseram isso. Aonde tu teve hemorragia, ninguém escapa. A mão dele lá, mão dele, fala assim, mão dele. Eu entendi, né, irmão? Se eu não tivesse em missão, eu estava lascado, tinha partido mesmo. Mas eu tinha missão, tinha vocês para pastorear, tinha ainda PGM, célula, GE, GD, escola de treinamento, trilho, né, mutirão, construção, tanta coisa para a gente fazer na obra. Que o Senhor, não, muda esse negócio aí, muda agora, muda esse menino, não pode vir agora não, pode não. E aí o anjo da morte, Senhor, é uma alegria para nós pegar um de volta, deixa eu pegar esse. Não, ele precisa, tem mais coisa para ele fazer. Vou dar mais uma labaxéia para ele aí. E aí o Senhor permitiu, irmãos, não sei quantos anos, né? Estou aqui. Peguei Covid 2 vezes, estamos de pé. 2 vezes praticamente em 15 dias. Né? Foi algo assim pesado, eu e a pastora. E o Senhor nos deu o livramento. Então nossa vida é assim, está na mão de Deus. E algumas idas que você não sabe como é a volta. Mas o importante é você saber o que você faz, o que você é, para quem você é e para quem você faz. Porque se tu estiver fazendo coisa que é só para ti, tu não sabe o que você é ainda, está perdendo um tempo, está perdido. Então o Senhor diz, persevere até o fim. Não aceite a forma fácil de ser cristão. Não aceite essa coisa elementar, essa coisa tão, sabe, irmão, banal de ser cristão, que não tem testemunho, não tem vida, não tem transformação. É uma coisa aparente, você está se enganando e perdendo o teu direito de garantia eterna.
Mas hoje o Senhor nos chama a atenção para mudar isso, porque vai ser sim pregado o evangelho um dia a todo mundo, não vai ser agora nessa dispensação, só Cristo no milênio encerra isso, onde todo mundo vai se dobrar diante de Cristo, só nesse dia, quando diz lá em Filipenses, que todo joelho se dobrará e toda língua se confessará que Jesus Cristo é o Senhor, só lá no milênio, irmãos. Ainda temos agora a igreja para pregar o evangelho, sermos arrebatados, amém, 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 amém. Depois vem grande tribulação, não é para mim nem para você, tá? Grande tribulação é para judeu e para o mundo ímpio, tá? Quem precisa da grande tribulação é judeu que negou Cristo, está esperando o Messias, vai botar o anticristo no trono do Messias, aí depois de fazer mais essa bestagem, mais essa, além de matar o Filho de Deus, ainda vai botar Satanás no trono do Filho de Deus. Aí depois que ele se revelar e dizer eu sou o diabo, aí ele vai lembrar que o Messias foi aquele lá que eles crucificaram. Então, a grande tribulação é para os ímpios e para os judeus. Mas para a igreja é o arrebatamento, irmãos. Amém, irmãos? É isso que nós esperamos. Aí depois disso vem grande tribulação. Depois da grande tribulação, sim, vem o milênio. Estamos de volta no milênio, viu? Naquela administração da fé a gente falou aqui. Vamos governar com Cristo no milênio. Olha, ele vai entregar governo das nações para a igreja. Então, vamos estar governando com Cristo. Tem muita coisa para fazer no reino de Deus. Não pense que essas coisas que tem aqui é o principal. Não, irmãos. Deus tem muita coisa a fazer com o seu povo. Depois que você conseguir perseverar até o fim, olhe, você vai receber garantias, galardões, promessas. Você vai receber responsabilidades. Olha, é coisa grande demais que a nossa mente não consegue imaginar. É coisa grandiosa demais. Eu estou feliz agora que na minha rua lá asfaltaram, né? Está um tempinho asfaltado, está bonitinho. Mas quando eu estava no buraco, né, forçando ali meu carrinho para chegar lá, eu me consolava me lembrando que um dia ia ter uma rua onde eu ia morar que é de ouro. Aí eu imaginava, rapaz, aqui não pode passar nessa rua, não conseguia passar carro de lixo. Ninguém conseguia entregar lá. O Uber não ia lá, né, Roberval? O Uber não queria ir, não é verdade? Mas eu me contentava dessa forma. Mas tinha uma música que cantava assim: no céu tem um livro de ouro, meu nome escrito está. No céu tem um livro de ouro, meu nome escrito está. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria para lá. Ah, se eu tivesse asas, eu voaria para lá. Jejum em oração, joelho no chão, para vencer a tribulação. Amém, irmãos? Jejum em oração, joelho no chão, para vencer a tribulação. Ponha um anjo ali, Senhor, ponha um outro lá. Ponha um anjo aqui, Senhor, ponha um outro lá. Ponha um lá na porta, outro no altar. Ponha um lá na porta, outro no altar. Jejum em oração, joelho no chão, para vencer a tribulação. Jejum em oração, joelho no chão, para vencer a tribulação. Amém? Tem um livro de ouro. Seu nome está escrito nesse livro. Lá no céu. Com ruas de ouro para você andar. Por isso não deixe os passarinhos, belas flores, encantos passageiros te atormentar. Amém? Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Que fique a do 13 dizendo que nós vamos perseverar até o fim. Doa o que doer, nem que o sangue dê no meio da canela, que tenha ordem mundial, fórum econômico e que tenha todo tipo de maldição lançada, mas nós temos o sangue de Jesus em nossa vida. Nós temos uma esperança viva, nós temos um trabalho para fazer, irmãos, é trabalho demais. Olha, meus queridos, na pandemia nós estamos aqui evangelizando, ganhando pessoas, trabalhando para o Senhor, porque com pandemia ou sem pandemia, a igreja é a mesma, Jesus é o mesmo hoje e eternamente. Amém? O Espírito Santo não vai parar de agir por causa de pandemia, não sei nem por causa da causa dessa pandemia, mas o Senhor sabe que nós temos que fazer é pregar, porque muita gente está morrendo pela pandemia, muita gente está sendo ceifada sem o selo da salvação. Temos que pregar o Evangelho, temos que falar de Jesus Cristo, temos que plantar esta mensagem, porque o plano do Fórum Econômico Mundial, da ordem mundial, é eliminar, irmãos, mais da metade da população. Você vai ver no Apocalipse, quando a gente estiver citando, você vai ver que está lá no Apocalipse a quarta parte
dos selos lá, quando foram abertos, é para eliminar a quarta parte da população da terra. A quarta parte da população, está lá os 4 cavaleiros. Então, há sim uma intenção da ordem mundial, que a revelação já mostra, de eliminação populacional, de acabar com pessoas, de tirar a existência assim, sabe, queridos? Mas isso, sabe, quando você tem Cristo no coração, você está com sua redenção atualizada, com a presença do Espírito Santo de Deus, Ele não tem poder nem de te tocar, porque você está lavado e comprado pelo sangue de Jesus. E hoje é uma noite que o judeu chama, né, no hebraico, Yom Kippur. A nossa Yom Kippur é diferente. O Yom Kippur do judeu é ainda anunciando que um dia vem o Messias para morrer e etc. Mas o nosso Yom Kippur, Jesus já morreu por nós. É a noite da expiação, é o dia da expiação. Hoje é um dia que você pode estar aqui, chegou aqui, você pode estar com problemas graves na tua vida. Não tem problema mais grave do que estar distante de Deus. Se você está distante de Deus, hoje é a noite de você se consertar com Deus. Hoje é a noite de você receber esse Yom Kippur, a expiação do sangue do Cordeiro de Deus. Aquele que pode abrir o livro com seus selos. Porque estava selado e os selos estão sendo abertos. Porque a graça de Deus é para aquele que se arrepende. Mas o juízo de Deus é para aquele que fica obstinado e orgulhoso. Resistente à palavra da salvação. Então os selos estão sendo abertos. E nesta noite Jesus, Ele quer limpar a tua alma, lavar a tua vida, colocar teu nome no livro de ouro. Ele quer garantir a tua salvação, quer te proteger, venha pandemia ou não, Ele quer te dar garantia eterna. O Senhor, Ele quer morar no seu coração. E se você já teve, o Senhor esfriou, está dando passo para trás, está ficando levado por circunstâncias, muda isso hoje rapidamente. Porque o Senhor quer te usar, Ele te ama poderosamente, tem um plano maravilhoso na tua vida. Não permite que nada tire a tua alegria de viver intensamente com Cristo. Tudo tem que ser por Ele, para Ele, meu irmão. Não fique buscando subterfúgios no reino de Deus. Busque a alegria do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós. E eu quando vejo aquela musiquinha de Rafinha lá, e tanto eu ouvi ela cantando, eu já aprendi algumas musiquinhas, né, Rafinha? Rafinha podia cantar aquela música, quando tiver mais, ela vai cantar essa música. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Tem outra coisa que dá aquele. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu louvo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu louvo como o rei Davi. Eu louvo, eu louvo, eu louvo como o rei Davi. Eu louvo, eu louvo, eu louvo como o rei Davi. Agora nós vamos botar palavras aqui, que essa música é eterna, ela não acaba, né? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Amém? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Eu venço, eu venço, eu venço como o rei Davi. Eu venço, eu venço, eu venço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pego na barba do leão a ovelha. Aí como é que a gente bota agora? Eu pego a ovelha na barba do leão. É vencer, né? Aleluia! Se o Espírito de Deus, meu irmão, estiver se movendo em você, você vai vencer, você vai louvar, você vai dançar, você vai ver o agir dos céus na tua vida. Oh glória, tem que ser pelo Espírito de Deus. Fora qualquer tipo de interferência. Manda embora. Sai daqui, espírito do cão. Meu lugar é do Espírito Santo. A minha vida é do Espírito Santo. Você é propriedade exclusiva de Deus. Uma perguntinha aqui, uma perguntinha. Quem já foi batizado com o Espírito Santo? Não, sem timidez, tá, gente? Por favor. Quem foi batizado com o Espírito Santo? Talvez você faz tempo que você não consiga mais adorar em línguas espirituais, em cânticos espirituais, que nós temos que adorar em cânticos espirituais, pois
Se o Espírito de Deus se move em você, você vai cantar como o rei Davi. Que quando ele cantava, demônios eram expulsos, inclusive do rei dele. Então você cante no Espírito, fale no Espírito, se mova neste Espírito, pois é Ele que vai vencer o espírito do engano e das trevas. Ele mora em você, Ele está em você. Amém, meus queridos? Nesta hora, meu Deus, nós tomamos posse, Senhor, da Tua palavra de vitória para nós, que foi, Senhor, liberada por Jesus na cruz, quando disse: está consumado. Está consumado, Senhor. Ó Deus, está selado. O povo que na verdade se volta para Ti, para Te servir, para Te adorar, que vai vencer as trevas, vai vencer o pecado, vai vencer este mundo e toda a sedução, vai vencer os últimos dias, vai vencer a frieza, vai vencer a perseguição. Meu Deus, nós tomamos posse, Senhor. Nós nos apropriamos, Senhor, por este direito que é nosso, Senhor, e esta é uma noite, Senhor, de redenção. Hoje esta é uma noite, Senhor, de celebrarmos esta vitória no Teu sangue, meu Deus, e que aquele que chegou desanimado saia cheio do Teu Espírito, na alegria do Senhor, que é a nossa força, meu Deus. Aquele que chegou fraco, saia daqui forte, fortalecido no Senhor. Aquele que chegou sem esperança, volte para casa com uma viva esperança. Oh, aleluia! Aquele que não está com propósito na sua vida, ou está com propósito errado, volte com teu propósito, Senhor, no seu coração, de ser um instrumento, de ser um canal, de ser, Senhor, ó Deus, uma bênção na vida das pessoas. Oh, Senhor da glória!